todas com mais um vídeo neste canal, que tem vídeo todo santo dia, às 9 horas da manhã no horário de Brasília. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Nadia Araújo, sejam muito bem-vindos a este canal. Puxa a cadeira, vamos embora trocar as ideias. Por aqui a gente fala muito sobre os relacionamentos amorosos virtuais, com foco no Egitão, mas paralelo a isso falamos de outros temas em outras áreas da vida. Lembrando, você pode participar deste canal enviando a tua experiência de vida, enviando a tua história através do nadiraaraújo@hotmail.com ou, se você preferir, através de carta pela Caixa Postal 031 755.500 000 Brasil. Zil. Não se preocupe que a sua identidade será totalmente preservada. Ninguém vai saber que você é você. Lembrando da tarefinha de casa, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, faça toda a zoada para que o YouTube corte para cuspir e envie para vocês tudo que ocorre por aqui, belezinha? Bom, temos uma indicação de notícia de Jane Rocha. Brigadão, Jane. Jane está sempre colaborando aqui com o canal. Minha gente, uma notícia aqui que eu fiquei assim, passada de chapinha na Polishop, chocada em 220. Imagina que lá na Índia, tá? Na Índia, e essa notícia aqui foi de dezembro do ano passado. Na Índia tá ocorrendo uma onda de cancelamentos de CPF, tá? Só que as pessoas estão cancelando os próprios CPFs. Não posso falar o nome aqui para o YouTube não implicar comigo. Mas as próprias pessoas estão cancelando os próprios CPFs. E outra, essas pessoas são mulheres donas de casa. Confesso que eu não sabia dessa estatística aqui. E eu fiquei assim, chocada. Vai vendo. E aí já começa a pergunta: por que milhares de donas de casa da Índia tiram as próprias vidas todos os anos? De acordo com dados oficiais divulgados recentemente, 22.372 donas de casa na Índia cometeram cancelamento de CPF. Elas próprias cancelaram os seus CPF no ano passado. Minha gente, 22.300 e poucas mulheres. É quase um terço, pouquinho menos de um terço da população da minha cidade. E elas cancelaram os próprios CPFs. Misericórdia. Uma média de 61 casos por dia, ou um a cada 25 minutos. As donas de casa representam 14,6% do total de 153.052 CPFs cancelados registrados na Índia em 2020. E mais de 50% do número total de mulheres que tiraram a própria vida. Ano passado não foi exceção. Desde 1997, quando os dados de cancelamento de CPF próprio, com base em ocupação, começaram a ser compilados, mais de 20 mil donas de casa tiraram a própria vida todos os anos. Em 2009, esse número subiu para 25.092 pessoas. Segundo as autoridades, a culpa para esses casos está em problemas familiares ou questões relacionadas ao casamento. Assim, né, minha gente? Como sempre, a mulher se lascando. Porque para uma pessoa, tá, chegar nesse nível de achar que tirar a própria vida é mais vantajoso do que permanecer nessa terra, essa pessoa está num nível de pressão psicológica tão alto, mas tão alto, que nós, em sã consciência, não conseguimos mensurar, tá? Mas o que realmente leva milhares de mulheres a tirar suas vidas? Pergunta aqui a matéria. Especialistas em saúde mental dizem que um dos principais motivos é a violência doméstica, tá? E aí eu acrescento aqui uma coisa: violência doméstica agregada a um país onde a cultura, onde a vida para a mulher é meio difícil, né, minha gente? Porque a mulher lá na Índia também é difícil, né? Porque assim, violência doméstica aqui no Brasil também temos, né? E muita.
Mas assim, apesar de todos os pesares, a mulherada vai lidando, vai lidando. Temos lei a favor disso aí também, então, né, vai levando. Mas tu imagina o que é uma violência doméstica num país onde a mulher não tem muita vantagem, né? E assim, muitas coisas, né? 30% de todas as mulheres disseram que, em um levantamento recente do governo, que enfrentam violência conjugal. A labuta diária que pode tornar os casamentos opressivos e os lares matrimoniais sufocantes. As mulheres são realmente resistentes, mas há um limite para a tolerância, diz a médica psicóloga clínica da cidade de Varanasi, no norte do país. A maioria das meninas se casa assim que completa 18 anos. A idade legal para o casamento. Elas se tornam esposas e noras e passam o dia inteiro em casa, cozinhando, limpando e fazendo as tarefas domésticas. Todo tipo de restrições é colocado sobre elas. Elas têm pouca liberdade pessoal e raramente acesso a algum dinheiro próprio. Aí não tem juiz que aguente. Sua educação e sonhos não importam mais e sua ambição começa a se extinguir lentamente. E o desespero e a decepção se instalam e a mera existência se torna uma tortura. Nas mulheres mais velhas, diz a especialista, os motivos dos cancelamentos de CPF são diferentes. Muitas enfrentam a síndrome do ninho vazio, depois que os filhos crescem e saem de casa. A maioria sofre de sintomas da menopausa, que pode causar depressão e crises de choro. Mas os cancelamentos do CPF, diz ela, são facilmente evitáveis. Isso porque, como explica o psiquiatra, muitos são impulsivos. O homem chega em casa, bate na esposa e aí ela tira a própria vida. Um levantamento independente, diz ele, mostra que 1/3 das mulheres indianas que decidem tirar a própria vida tem um histórico de violência doméstica. Mas a violência doméstica nem sequer é mencionada nos dados oficiais como causa. Claro, né? Porque daí vai estar botando a culpa no homem. E o homem não tem culpa nessas sociedades machistas, não é não? A psicóloga de um aplicativo de saúde mental, sediado em Bangalore, argumenta que muitas mulheres que permanecem em situações de violência doméstica ativa mantêm sua sanidade apenas devido ao apoio informal que recebem. Essa psicóloga, que antes trabalhou por 3 anos em um hospital psiquiátrico do governo em Mumbai, aconselhando sobreviventes de tentativas de cancelamento de CPF, diz que descobriu que as mulheres formavam poucos grupos de apoio enquanto viajavam em trens locais ou com vizinhos para comprar legumes e verduras. Elas não tinham outra forma de se expressar e às vezes a sua sanidade dependia dessas conversas que podiam ter com apenas uma pessoa, diz ela, acrescentando que a pandemia e o lockdown agravaram a situação. As donas de casa tinham um espaço seguro depois que os homens saíam para trabalhar, mas isso desapareceu durante a pandemia. Em situação de violência doméstica, isso significou que muitas vezes ficaram presas com seus agressores, o que restringia ainda mais seus movimentos e sua capacidade de fazer coisas que trouxessem alegria ou consolo. Assim, a raiva e a mágoa e a tristeza aumentaram com o tempo e o cancelamento do CPF se tornou seu último recurso. A Índia registra um número maior de cancelamentos de CPF em todo o mundo. Homens indianos representam 1/4 dos cancelamentos globais. Já as mulheres indianas, 36% de todos os casos, na faixa etária de 15 a 39 anos. Uma outra pessoa lá que pesquisou transtornos mentais em prevenção aos cancelamentos de CPF, diz que os números oficiais da Índia são muito subestimados e não transmitem a verdadeira escala de problema. Se você olhar o Million Death Study, que monitorou quase 14 milhões de pessoas e em 2,4 milhões de lares entre 98 e 2014,
O estudo de uma revista científica, os cancelamentos do CPF na Índia são subnotificados entre 30% e 100%. O cancelamento do CPF, diz ele, ainda não é falado abertamente em companhias educadas. A vergonha e estigma vinculado a isso, e muitas famílias tentam escondê-lo na Índia rural. Não há exigência de autópsia e os ricos são conhecidos por possuírem contatos locais na polícia, de modo que o cancelamento do CPF seja notificado como morte acidental. Esses registros não são verificados. Em um momento em que a Índia está desenvolvendo uma estratégia nacional de prevenção ao cancelamento do CPF, ela diz que a prioridade deve ser melhorar a qualidade dos dados. Se olharmos para os números de tentativas de cancelamento do CPF na Índia, eles são ridiculamente baixos. Em qualquer lugar do mundo, eles são geralmente de 4 a 20 vezes os números reais. Portanto, se a Índia registrou 150 mil no ano passado, a tentativa teria sido entre 600 mil e 3 milhões. Essa, diz a especialista, é a primeira população em risco que deve ser alvo de qualquer intervenção de prevenção, mas que acaba sendo prejudicada pelos dados insuficientes, com consequências mais amplas. A meta das Nações Unidas é reduzir os cancelamentos de CPF globalmente em 1/3 até 2030, mas no ano passado os nossos aumentaram 10% em relação ao ano anterior, e reduzi-los continua sendo uma quase utopia. Minha gente, vocês já pararam para pensar nisso aqui? Para pensar? Porque não é 1, 2, nem 3, nem 100, nem 1000, não. É um número muito grande, é um número muito exorbitante. 22.372 mulheres tiraram a própria vida. É muita gente, minha gente, é muita gente. Aí tu para e pensa assim, aí assim, é até complicado falar, né? Porque hoje em dia a gente tem que escolher bem escolhidinhas as palavras que a gente fala, porque tudo é processo, tudo é preconceito, tudo é mimimi, tudo é kikiki, cococó, parati, paratá. Não estou com preconceito em relação à cultura nenhuma. Não, não é preconceito. Só estou falando das realidades, dos fatos das culturas, tá? Só isso. Se tu pega a cultura indiana e tu compara a nossa cultura brasileira, tu vai ver uma distância, assim, enorme em termos de liberdade. A mulher aqui no Brasil, e outro, o Brasil não é um país maravilhoso, né? Aqui nós temos muitos problemas, mas muitos problemas mesmo. Só que aqui no Brasil, a mulherada tem uma liberdade de expressão, a mulherada tem uma lei que defende, né? Então, se aqui no Brasil o homem se meter machão, a mulher, pelo menos, ela tem para onde recorrer, a quem recorrer. Pode não funcionar, pode até não funcionar, como em muitos casos, até não funciona, mas pelo menos ela tem uma opção. Agora, tu imagina nesses países mais fechados, que a mulherada não pode, e ela não tem a quem recorrer e acabou-se. E outra coisa, hoje em dia, com a internet, não existem mais fronteiras, todo mundo tem acesso a tudo. A gente aqui no Brasil sabe como é que é a vida em Nárnia. Aí vocês já imaginaram? Essa mulherada que tem acesso à internet, que vê a vida das mulheres em outros países, vê a liberdade que as mulheres têm em outros países, e elas olham para elas mesmas e elas veem que a realidade delas é outra, e que possivelmente aquilo não vai mudar nunca. Vocês já imaginaram o que é isso na cabeça da mulher? Já imaginaram o que é na cabeça dela? Ela casar para ser feliz. Daqui a pouco ela casou, deu errado e não pode separar. Vai ficar ali. Ou então foi um casamento arranjado, que já é uma tragédia em si. E aí o casamento já foi arranjado e ela não conseguiu amar o cara, ela não queria estar com o cara, tem que estar. Porque é o que temos para hoje. Aí vocês já imaginaram? Só sei de uma coisa, no final de tudo, eu só tenho que agradecer a Deus por eu viver em um país onde eu sou livre. Tá bom. Temos problemas? Claro que temos.
Não existe perfeição em canto nenhum. Perfeito só lá no céu. E que eu não quero chegar lá agora não. Quero passar uns tempinhos aqui na Terra ainda. Mas comparando com outros países, aqui no Brasil é a maravilha. O problema é que a gente não valoriza, né? A gente não tem noção do quanto nós somos felizes aqui, tá? Bom, é isso que nós temos para hoje. Vejo vocês lá nos comentários e no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.